Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre direitos reais de garantia, falando da última das três figuras, né? A anticrese. A anticrese hoje é um instituto já que não tem sido utilizado de maneira larga, né? Ele é tido como obsoleto, né? E o que ele regula em si? Ele significa o seguinte: o devedor, ele vai pegar um bem imóvel seu e vai entregar o uso, a fruição, o gozo ao credor. Para quê? Para que o credor possa, né, receber, por exemplo, um aluguel e o valor desse aluguel, o valor desse fruto, servir para pagamento de parte da dívida. Haver uma compensação entre o valor devido pelo devedor ao credor, né? Essa é a ideia. Então, aquele imóvel ele vai gerar frutos e rendimentos, e com o valor desses frutos e rendimentos, o credor vai sendo pago, né? Vai recebendo o seu crédito. Tá? Então, isso é anticrese, que vem lá no artigo 1506 do Código Civil. O devedor anticrédito, ele faz o quê? Ele vai transferir a posse desse imóvel ao seu credor, para que esse credor possa receber esses frutos e esses rendimentos. Agora, esse credor, ele tem um dever. Ele anualmente, ele deverá apresentar ao devedor um balanço de sua administração, com todos os dados, né, relacionados àquele bem. Então, o que significa? Quais foram os frutos, quais foram as utilidades, se houve algum tipo de despesa, né? Como é que a dívida está naquele momento, né? Até que haja, né, uma conta que se iguale a zero, e aí o bem ele vai ser devolvido ao devedor. Tá? A devolução do bem ao devedor, né, de forma total e absoluta, para que o devedor ele possa, né, usufruir daquele bem, a gente chama de resgate. E esse resgate ele é possível não só quando a gente tem a extinção da dívida, né, a quitação da dívida na totalidade, no prazo previsto para isso, como também por qualquer outra maneira. Vamos imaginar que o devedor ele receba um direito, um dinheiro inesperado, e aí ele vai quitar, né? Então ele poderá antecipadamente resgatar aquela dívida e com isso receberá aquele bem para si, ok? E aí nós fechamos, né, os direitos reais em garantia. Né? Se a gente pegar o nosso programa, né, a gente tem a unidade 22 falando de direitos reais de garantia no geral, nós tratamos disso. Penhor, hipoteca e anticrese são as unidades 23, 24 e 25. Nós encerramos. A última unidade do nosso programa é a unidade 26, enfiteuse, que nós vamos falar agora. A enfiteuse, na realidade, é um instituto que vinha no Código Civil de 16, até no material que eu vou postar para vocês, eu coloquei ali os artigos do Código Civil de 16, vocês daqui a pouco vão entender o porquê de eu ter feito isso. Mas no Código Civil de 2002, nós não vamos encontrar em enfiteuse naquela relação de direitos reais. Então, o artigo 1225 não menciona enfiteuse. Ela deixou no novo Código Civil de ser um direito real. Ela era prevista no Código Civil de 16. Mas ela ainda existe no nosso ordenamento jurídico na esfera federal, por força de um decreto-lei 9760 de 1946, que a partir do artigo 99 cuida do aforamento. Tá? Agora, o que é a enfiteuse? Ela é uma permissão que o proprietário concede, né, vai conceder a outra pessoa, né, sobre direitos, são todos os direitos de determinado bem. Então, o proprietário ele vai passar para outrem todos os direitos que ele possui sobre aquele bem. Quem recebe esses direitos nós denominamos de enfiteuta ou de foreiro. E esse sujeito ele passa a ter o domínio útil sobre aquele bem mediante o pagamento de uma prestação anual que a gente chama de foro, também é chamada de pensão, ao denominado
senhorio, que é esse proprietário, que passa o domínio útil. Agora, a figura do foreiro, né, que recebeu aquele bem, né, tem deveres. Quais são esses deveres? Primeiro dever, ele deve pagar ao senhorio todos os anos uma determinada prestação, é uma prestação anual, de valor certo e invariável, que nós vamos denominar de foro. Também é conhecida como pensão e também é conhecida como cânon, né? Então, o primeiro dever é pagar essa pensão anual. Em segundo lugar, caso o enfiteuta vá se desfazer desse bem, vá aliená-lo, ele deverá dar ao proprietário direito de preferência na aquisição, né? E esse proprietário senhorio, ele poderá exercer esse direito ou não. Exercendo, ele retoma, né, todos os direitos sobre aquele bem. Caso ele não exerça, ele terá direito de receber uma parcela em dinheiro que é denominada de laudêmio, tá? Então, o proprietário, o senhorio daquele bem, né? Porque ele deixa de ser proprietário quando passa o domínio para outra, quando passa os direitos para outra. Então, o senhorio, ele tem direito a receber o foro anualmente e ele tem direito a receber, né, o laudêmio, caso não queira exercer o direito de preferência quando houver alienação, tá? O artigo 2038 do Código Civil vigente, ele proibiu que fossem constituídas novas enfiteuses. Então, hoje, eu não tenho mais, por regra do Código Civil, as instituições de novas enfiteuses. As que existiam quando da entrada em vigor do Código Civil, elas permanecem até a sua natural extinção e serão regidas pelo Código Civil de 1916. É por isso que eu coloquei no material de vocês os artigos do Código Civil de 16 que tratam da enfiteuse. E, além disso, a gente tem aquele decreto-lei de 1946 que regula as hipóteses de aforamento na esfera federal. Certinho? Agora, como é que termina a enfiteuse, né? Ela termina pela deterioração natural do prédio, que é objeto do aforamento, né? Esse prédio, se o valor dele for decaindo, né, pela perda de valor, né, e você não conseguir que ele valha o equivalente a 1/5 desse foro, né, o que acontece, né? A extinção, né, da enfiteuse. A gente pode ter também extinção porque havia um compromisso do foreiro pagar as pensões, né, e durante 3 anos consecutivos não faz, né, é, pode ser não ressarcimento de benfeitorias, também isso poderá levar à extinção, pode ser também por falecimento do enfiteuta, né, desde que não tenha ali herdeiros, certinho? E aí nós fechamos a questão da enfiteuse e oficialmente terminamos o nosso conteúdo, né? Eu só gostaria de dar uma noção básica sobre direito de laje, né? Semelhante à multipropriedade que a gente não encontrou dentro do nosso programa, o direito de laje também não está regulado nesse programa. E cabe a gente aqui fazer algumas considerações para não passar em albis, né? O que é o direito de laje? Hoje seria a situação oposta da enfiteuse e da anticrese, né? O direito de laje é bastante comum, né? Principalmente em cidades como o nosso Rio de Janeiro, principalmente em grandes centros urbanos e onde a gente tem grandes aglomerações populacionais, né? Eu tenho determinada construção e o dono dessa construção ele vai permitir que um terceiro, um outro sujeito, venha a construir sobre a sua laje. Então, o direito de laje é quando eu tenho que uma cessão do direito de uso e moradia, né, permitindo a construção dessa moradia no andar de cima. É o famoso puxadinho, né? Você permite que se faça o puxadinho. E aí a consequência é que eu passo a ter naquele mesmo local, naquela mesma unidade, né, unidades autônomas, né? Com titularidades distintas, né?
apesar de situadas no mesmo local. Tá? Isso é possível em razão da função social que a propriedade deve cumprir, deve a ter, né? Então, isso acabou, né, difundindo largamente, né? Aí a gente pode até pensar assim, isso está relacionado ao direito real da coisa própria, é propriedade, né? Não, é na realidade uma cessão de uso que pode ser gratuita ou onerosa, permitindo que esse terceiro se utilize da superfície do imóvel, né, que ali está, onde ali ele está, né, passando a coexistir de forma compartilhada, conjunta, né, essas unidades autônomas no mesmo local, na mesma área. Tá? Agora, o que é o elemento fundamental do direito de laje? Justamente essa coexistência. Eu tenho que ter uma coexistência de unidades imobiliárias autônomas situadas no mesmo local. Agora, se nós olharmos o que a lei estabelece, ela estabelece uma limitação relacionada ao futuro adquirente da laje. O que é isso? As unidades autônomas, se elas estiverem, né, em matrículas separadas próprias, elas vão poder ser gravadas livremente por seus titulares. Mas aquele que vier a adquirir não poderá fazer um novo direito de laje no que está acima. Então, eu não posso ter sobreelevações sucessivas. Então, você tem aquela laje e é só aquela laje, certinho? Então, o direito de laje é um instituto que a gente vê rotineiramente, né, numa cidade como a nossa cidade, né, e acaba tendo, né, um apelo social muito grande, daí a importância dele. Assim, nós fechamos todo o nosso conteúdo, né, fechamos a matéria inteira do semestre, estamos na nossa última aula de maio, né? Semana que vem a gente começa o mês de junho. Se a gente estivesse tendo uma vida regular em sala de aula, sem problema de isolamento, nós teríamos já revisão e provas, né? Aqui a nossa avaliação é um pouco diferente. Então, o que eu vou passar a fazer? Eu vou postar perguntas, questões, num dia da semana, né? Eu vou começar fazendo isso hoje e eu vou marcar uma aula ou no Zoom ou naquele Team, acho que link, né? Que não tem limitação de tempo, né? Para que a gente possa, no dia e no horário da nossa aula, para que a gente possa corrigir aquelas questões, tá? É para fazer, porque a nota de vocês, ela é pela participação. E eu não vou simplesmente corrigir para vocês copiarem, né? A minha ideia é que vocês corrijam comigo para demonstrar que vocês estão participando, certinho? Então, bom estudo para todos e uma boa noite. Eu consigo aqui, sem óculos, não vai desligar. Coisas da idade. Vamos lá. Não foi.